Então vamos nos colocando numa posição confortável, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai de infinito amor e bondade, aos nossos mentores e guias espirituais, à espiritualidade amiga da nossa casa, essa falange abnegada do Dr. Bezerra, agradecendo por podermos estar aqui reunidos agora em nome do nosso Mestre Jesus, para estudar essa doutrina que tanto nos consola, nos ilumina, nos esclarece, nos auxilia na compreensão de toda a nossa caminhada espiritual, de onde viemos, de onde estamos, para onde vamos. Obrigado a todos os benfeitores espirituais que auxiliaram o nosso dia para que transcorresse dentro de uma determinada normalidade, para que aqui pudéssemos estar reunidos em nome do nosso Mestre Jesus. Então, muito gratos. E sempre pedindo que, se aqui chegamos acompanhados de irmãozinhos menos afortunados que nós, que eles possam então agora ser encaminhados junto ao corpo mediúnico e possam então estar recebendo os primeiros atendimentos, e os que precisarem participar desse grupo de estudo, todos sejam bem-vindos. Esperamos que possam tirar o melhor proveito possível. Então, muito gratos, vamos dar por aberto esse estudo da doutrina dessa noite, em nome de Deus e de Jesus. Que assim seja. Questão 144. Um aparelho muito simples, mas que foi facilmente abusado pela má-fé, conforme veremos no capítulo 28, Fraudes e Mistificações. É o que chamaremos pelo nome de mesa Girardin, em atenção ao uso que dele fazia a senhora Emily de Girardin, nas numerosas comunicações que obtinha como médium. A senhora Girardin, apesar de ser uma mulher de personalidade muito forte, tinha a fraqueza de acreditar nos espíritos e nas suas manifestações. Esse instrumento consiste num tampo móvel colocado numa mesinha de centro, com 34 centímetros de diâmetro e que gira livremente sobre o eixo, do mesmo modo que uma roleta. Sobre a superfície da mesinha e acompanhando a sua circunferência estão dispostas, como se fossem um mostrador de relógio, as letras do alfabeto, os números e as palavras sim e não. No centro da mesinha existe uma agulha fixa. Quando o médium coloca os seus dedos na borda do tampo móvel, este gira e para, quando a letra desejada fica sob a agulha. As letras indicadas são anotadas, formando-se assim palavras e frases muito rapidamente. Convém notar que o tampo móvel da mesinha não desliza sobre os dedos do médium, porque estes permanecem apoiados no tampo móvel e acompanham o seu movimento. Talvez um médium com muita força mediúnica consiga obter o movimento independente para o tampo móvel, sem que precise acompanhar com os dedos o seu movimento. Embora isso nos pareça possível, nunca presenciamos tal fato. Se a experiência pudesse ser feita com o tampo da mesinha girando de forma independente, ou melhor, sem os dedos do médium, ela seria muito mais convincente, porque eliminaria toda e qualquer possibilidade de fraude. 145. Resta-nos desfazer um erro muito difundido e que consiste em confundir os espíritos que se comunicam por meio de pancadas com os espíritos batedores. A tictologia é um meio de comunicação como outro qualquer, e é tão digno dos espíritos elevados quanto o da escrita ou da palavra. Todos os espíritos, bons ou maus, podem servir-se da tictologia, assim como de todos os outros meios de comunicação existentes. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das suas ideias, e não o instrumento pelo qual eles transmitem essas ideias. Sem dúvida, eles preferem os meios mais cômodos, e principalmente os mais rápidos, mas na falta de papel e lápis não hesitam em usar a popular mesa falante. A prova disso é que por intermédio das mesas falantes se obtêm as mais sublimes comunicações. Se não utilizamos esse meio, não é por desprezá-lo, mas apenas porque, como fenômeno, ele já nos ensinou tudo quanto poderíamos aprender, e nada mais pode acrescentar às nossas convicções. A quantidade de comunicações que recebemos exige uma rapidez incompatível com a tictologia.
Assim, nem todos os espíritos que se manifestam por pancadas são espíritos batedores. Essa expressão deve ser reservada para aqueles espíritos a quem podemos chamar de batedores profissionais, e que por esse meio têm prazer em pregar peças para divertir as pessoas e causar aborrecimento por seus atos inconvenientes. Algumas vezes podemos esperar da parte deles coisas espirituosas, mas nunca coisas profundas. Portanto, seria perder tempo fazer a eles perguntas com algum alcance científico ou filosófico. A ignorância ou a inferioridade, que são típicas dos espíritos batedores, levam os outros espíritos com justa razão a qualificá-los de brincalhões ou palhaços do mundo espiritual. Acrescentamos ainda que, além de agirem por conta própria, com muita frequência eles servem de instrumentos para os espíritos superiores, quando estes querem produzir manifestações de efeitos físicos. Como a gente trata a mediunidade, até nós estávamos falando na situação antes, a faculdade mediúnica, ela é uma aptidão, certo? Eu não posso garantir que eu vou me comunicar hoje à noite com algum irmão. Que seja minha tendência, por exemplo, eu tenho um mentor que psicografa determinadas mensagens ao público. Isso vai depender muito da minha sintonia vibracional. Isso nós abordamos na última aula, sobre as questões de sintonia. Então, eu tenho que ter uma conduta muito alibada para mim estar compatível com aquelas entidades. Nós falamos isso. O médium, ele só tem a aptidão. Mas, se a comunicação vai existir ou não, isso depende da espiritualidade. Eu não posso garantir isso, chegar aqui e dizer assim, hoje eu vou fazer tal coisa no plano espiritual. Eu vou vir aqui e vou trazer uma mensagem de determinado mentor espiritual. O mentor pode ter até se comunicado mentalmente com ele e dizer assim, tal dia, tal horário, eu vou lá me comunicar no grupo mediúnico através de ti. O que se remete à ideia de que a comunicação é de lá para cá e nunca daqui. O telefone, o Chico já dizia, o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá. Tá? Então, eu não posso garantir que a comunicação vai ser feita. Pelo menos não com aquele determinada entidade. Por quê? Se é uma entidade de um padrão mais elevado, um benfeitor espiritual, eu tenho que ter sintonia vibracional com ele para que ele consiga se manifestar. Se não, talvez tenha outro espírito que vai se comunicar de uma maneira diferente. No caso da mesa ali, vocês entenderam como é que funcionava aquela mesa ali? O médium ficava com a mão aqui. E era ele que girava a mesa. Ele nunca tirava a mão de cima da mesa. Entenderam? Ela gira assim, que nem uma roleta. E ele diz o seguinte, que pode ser que existe comunicação ali, mas não tem como garantir a veracidade da comunicação pelo simples fato do médium estar ali com a mão. Ele pode manipular aquilo facilmente. Agora, se a mesa girasse como as mesas girantes giravam no ar e batiam sem influência de ninguém, mesmo porque eram mesas muito pesadas, ali estava a qualquer dúvida, entendeu? Que realmente existia um fenômeno, tanto é que foi o que despertou o interesse do Kardec. Aquilo, se a mesa girasse, ela parasse em determinada letra para sair a comunicação sozinha, sem os dedos do médium, ele podia ficar assim, talvez, mas não com os dedos apoiados. Então, não é garantida a comunicação, como a nossa faculdade mediúnica. Nossa irmã é psicofônica, ela trabalha na mesa mediúnica dessa casa. Tu pode garantir quem tu vai dar comunicação de noite? Não se sabe. Tá? Aí às vezes tu vem no trabalho e tu acaba dando comunicação naquela noite para determinado tipo de entidade. Por quê? Porque às vezes a tua semana, o teu dia foi um dia muito conturbado. Então tu vai ter uma sintonia vibracional que vai ser utilizada pela equipe espiritual da mesa mediúnica para determinadas entidades.
Por quê? Porque tu tá com uma sintonia vibracional que eles conseguem utilizar daquele jeito. Mas assim, eu quero me comunicar com o mentor do grupo. Talvez ele não vai conseguir vir hoje aqui se comunicar através de ti. Por quê? Porque acontecem muitos fatos alheios à vontade da gente no dia a dia, que desequilibram a gente, problemas familiares, problemas no trabalho, problemas externos à nossa vontade, né? Pessoas que não são do nosso convívio social, mas que acabam nos desequilibrando. Ainda estamos muito longe de conseguir manter um padrão vibracional estável. E aí, naquele dia, eu não consigo ter a comunicação. E se eu não tenho uma conduta libada nos dias, na minha vida diariamente, eu não vou dar comunicação a espíritos de um nível mais elevado. Eu não vou ter afinidade com aquela entidade. Ele não vai ter uma sintonia, ele não vai conseguir se comunicar através do aparelho, porque o aparelho não tem sintonia vibracional com ele. Isso é uma coisa simples. Então, a questão da mesa, como ele falou, é uma questão que a gente não tem como afirmar. Porque a mediunidade, a gente nasce com ela com apenas uma aptidão. Certo? Eu sou um aparelho. Mas quem é que se comunica comigo? Eu posso garantir? Não. Não é eu. Isso não é meu. Eu não posso garantir a comunicação. Por isso que assim, a gente não pode viver da espiritualidade, do dom mediúnico. Eu posso, se eu sou um magnetizador, por exemplo, eu trabalho com um aplicador de reiki, certo? Ele pode cobrar sobre o reiki, porque o reiki, ele está doando fluido vital para aquela pessoa. Dele. Hã? Dele. Então é uma coisa anímica. O médico pode cobrar. Por quê? Porque ele estudou para isso. Então ele se esforçou e tem o esforço pessoal dele. Então ele pode fazer uso disso. Agora a mediunidade, nós fizemos alguma coisa para merecer ela? Não necessariamente nessa encarnação. Nós não fizemos nada para que ela acontecesse. Nós viemos com uma aptidão, mas sim com tantas outras pessoas vieram. E a gente não pode cobrar por isso, porque isso é uma questão, não é nossa, é da espiritualidade. Se os benfeitores resolverem que não querem se comunicar através de nós mais, porque a gente está cobrando por isso, simplesmente acabou. A gente pode dar a comunicação para outro tipo de espírito, mas para aquele benfeitor espiritual, não mais. Aquele curandeiro lá do Centro-Oeste, acho que é João de Deus, né? João de Deus. Ele foi preso. Vocês não têm dúvida nenhuma que no início do trabalho dele, ele realizou muitas curas, realizou trabalhos maravilhosos, mas ele se descambou para um outro lado, que sabe o que os benfeitores fazem? Eles não brigam, simplesmente se retiram. E aí vem os mistificadores que entram no lugar deles. E aí começa a queda do médium. Esses médiuns, quando saem daqui, eles chegam no plano espiritual, eles pedem isso, eles rogam por isso, para poder ajudar e ter uma encarnação de fazer a diferença, porque isso faz uma diferença muito grande. Esses espíritos, quando são abnegados e exercem bem esse trabalho, essa oportunidade que eles recebem, eles chegam muito bem no plano espiritual. Agora, quando eles exercem mal isso, eles chegam muito mal. Eles chegam muito mais endividados do que quando saíram de lá. Eles retornam ao plano espiritual numa situação muito pior do que chegaram. Por quê? Porque eles fizeram mau uso de uma ferramenta que foi pedida no plano espiritual para praticar a caridade e não para fazer meio de subsistência. A gente pode trabalhar, pode fazer o que quiser, mas da faculdade mediúnica nós não podemos dispor. Isso não é nosso. Isso é um dom que vem lá da espiritualidade e simplesmente pode ser que não aconteça. Tem um escritor famoso que eu comecei a ler os livros dele, a gente consegue ver bem nítido quando ele muda o foco da vida dele e ele vai para uma questão financeira. Muda a obra literária dele, certo? Eles fizeram um centro lá, eles vendem até remédio, até os remédios que
que vem as receitas da espiritualidade, eles vendem, eles construíram lá tipo uma farmácia, que se vocês procurarem no YouTube, digitar esses assuntos, vocês vão ver quem é que eu estou falando. E lá eles cobram. Tanto que um dos médicos que trabalha, Joseph Gleber, chegou e disse: esse remédio aqui é para ser doado, não é para ser vendido. Se vocês venderem ele, eu retiro o princípio ativo dele. Isso o próprio médium falando. Tem uma escritora espírita muito famosa que recebe essas mensagens porque aquilo não é dela. Ela só escreve. Ela recebe as histórias do plano espiritual. Ela é uma escritora espírita. Essas histórias vieram, não é de autoria pessoal dela. Eles vendem todos os livros. Eles têm uma instituição, né, uma empresa, que um filho administra as obras, o outro faz isso, outro faz aquilo, e eles têm uma editora. E todos os livros é para eles, entendeu? Aí eu pergunto para vocês, até que ponto agora aquelas obras ali têm tanto valor mediúnico como era no início? Isso. A gente que sabe como funcionam essas questões mediúnicas, a gente pode até acender uma luz de alerta. E eu já não recomendo ela para ninguém mais ler. Isso é um alerta, entendeu? Que acende. Quando a gente começa a ver esse tipo de coisa, algo está errado. Tu diz, a gente começa a ver. O que a gente começa a ver? Tu tem know-how, tu é um... Tanto que tu está nos orientando aqui há muito tempo. Tu acha que essa capacidade todo mundo que tem? Mas não é questão disso, Leonardo. Sabe o que é? É a gente começar a analisar. Eu sei, já. É analisar os fatos, entendeu? Analisar assim, ó. Quer ver uma coisa? Quem é... Eu, na minha cabeça, esses do livro espírita é tudo doado para a entidade. Aí tu vem aqui e me diz que uma dessas empresas... Aqui é... Pelo que se faz com um semelhante aqui, pelo amor de Deus. Ali falasse sobre os trabalhos mediúnicos, né, do dia, que não sei se o da comunicação, se não, às vezes até propositalmente, né, somos incomodados, acontecem situações para sairmos do nosso... Sim, jogo mundial. São os próprios obsessores, né, que trabalham para não deixarmos ficarmos naquela situação. Então, mas qual é a nossa referência? Não é, por exemplo, tu é médium, comunicação não acontece quando tu quer, quando, né? Essas pessoas que dizem curar, que têm o dom da cura, elas recebem um espírito de um médico normalmente, frequentemente, tem data e horário para a coisa acontecer. Como é que daí? Os Fritz da a gente acredita ou não acredita? Ela trabalhou com o Dr. Fritz. Tá? É que tem vários médios. Mas esse é um que depois do Zé Ligó foi o Edson Queiroz. Ela trabalhou com ele na Bahia, né? Pernambuco. O Edson Queiroz. Tudo que eu assisti. Não. Mas isso aí, olha quantos anos fazem isso. Tá? Não, e o espírito, ele trabalha em vários lugares, tá? Mas lá eu cheguei a ver, porque eu era criança, quando tinha um programa muito bom na televisão, que era o Terceira Visão, tá? Que era um programa espírita, te lembra daquilo? E aí, às vezes, estava lá. E eu vi umas reportagens que foi feita com o Edson Queiroz. Aliás, não só naquele programa, ele era uma sensação na época, tá? Porque ele fazia curas maravilhosas. Mas, tá? A cura acontece assim. Eu vou lá com o Dr. Fritz. Podia eu ir lá no Zé Arigó, que foi o primeiro que veio, que era o cara que é acima de qualquer dúvida. Eu podia não ter a cura. Não, isso é ateu. Entendeu? Porque assim, ó, eu venho aqui num dia, horário que me é conveniente, tá? Mas ela pode não acontecer. Não, mas eu estou dizendo que a pessoa que está ali, o médium, ele marca. Tá cheio de médium por aí. Todo domingo, em vários lugares do Brasil tem. Domingo, em tal lugar, tal horário, venham, Dr. Fritz vai atender todo mundo. Quer dizer que tem vários Fritz no mesmo horário, no mesmo lugar? No Brasil inteiro. Não é que tem vários, mas eu estou dizendo, eu vou dizer, eu sou médium e o Dr. Fritz... Tá, mas aí funciona diferente, assim. É que nem o Evangelho no Lar. Tu pode determinar o dia do Evangelho no Lar, por quê?
quando tu faz uma prece e tu leva a espiritualidade, diz assim, ó, tal dia, tal horário, eu vou me reunir em casa com meus familiares, nós vamos fazer a prática do Evangelho no lar. Tal dia, tal horário, por isso tem que ter muito respeito, disciplina com o horário. Por quê? Porque a equipe espiritual vai estar lá. Se ele recebeu esse trabalho lá do Dr. Fritz, por exemplo, e diz assim, o Dr. Fritz se comunica com ele e diz assim, ó, que dia era lá que ele trabalhava? Não lembro mais. Faz tanto tempo. Tá, mas digamos assim, que fosse Mas tem um que vem aqui na no quinta-feira, domingo. Domingo, tá? Tal dia, tal horário, a entidade vai estar ali. Aí, mas será que ele vai me curar hoje? Bom, isso não depende dele. Tá, isso tem uma série de fatores. Primeiro, merecimento. Nós estamos abordando essa questão da cura. Primeiro lugar, merecimento. Segundo lugar, isso faz parte do meu projeto reencarnacional ou não? Nós estudamos isso, não te lembra? Nós vimos isso ano passado no livro dos Espíritos. Tá? Se isso faz parte do meu projeto reencarnacional, essa doença, vai onde for. O Dr. Fritz, para várias pessoas, ele dizia, muitas que atacavam ele, justamente ficavam revoltadas por causa disso, porque ele dizia, isso não é para mim, não me é permitido. Por quê? Projeto reencarnacional. A irmã trabalhou lá com Edson Queiroz. Então, isso é uma questão assim. Então, se tal dia, tal horário, ele vai estar aqui, ele vai estar aqui. Aí assim, ó, ali é diferente. É um trabalho que está acima do médium. A equipe vai vir e vai atender. É que nem assim, ó, eu venho dar passe aqui, mas o meu dia foi terrível. Eu vou ficar isolado aqui. Mas eu vou sentar aqui e vou receber o passe. Talvez não dessa pessoa que está na minha frente. Do médium do lado, do outro médium, a equipe vai pegar, mas eu vou sair daqui com alguma coisa. Então as pessoas que vão lá, aí assim, aí que entra uma coisa. Isso é muito comum nessas religiões afro. Porque eles têm obrigação, tu trabalhou, tu sabe. Ela já foi de religião afro também. O teu pai de santo exige que tu dê a comunicação, tu te medionize, porque assim, ó, eles cantam, alguém já foi aí? Já. Tá, todo mundo já foi? Não. Mais é batuque, tá? É mais da matriz africana. Que Umbanda, é porque a Umbanda não é africana. É uma religião 100% brasileira. Ela tem digamos assim, aquela parte dos Exus. Não, dos orixás, tá? Parte é das religiões africanas. É que hoje a gente vai nesses lugares que se chama de Umbanda, mas isso não é Umbanda verdadeira mais, já está tudo misturado com a Umbanda. É chamado de espírita. Mas aí só tem um lugar que eu conheço em Porto Alegre que é Umbanda verdadeira, tá? Que não está cruzada. Só tem um que eu conheço, que lá eu já fui, é 100% como foi criado pelo Zé de Moraes. Ela é mais nova que o Espiritismo, tá? Porque ela é uma religião brasileira, mas ela está misturada com a matriz africana. Mas eu quero te dizer assim, ó, nas religiões, principalmente na nação, né, que é o batuque, quando canta o ponto do santo, o pai de santo está dançando ali, ou se ele é um Xangô, por exemplo, ele encosta. O ponto é como se fosse uma oração, só que é um canto. É um canto, cada santo tem seu canto. Então eu sou de Xangô. Quando cantar o Xangô, eu vou ter que me medianizar lá, vou ter que sair rodeando lá no céu dançando. Às vezes eu não consigo. Aí o pai de santo vem, se ele é um Ogum, por exemplo. Aí ele usa a espada de São Jorge, ou ele usa uma espada, que é como se fosse uma espada de verdade. Ele bota a espada na cabeça para ele se ocupar. Tu tem que ocupar. Se tu não ocupar, depois ele vai querer saber por que tu não ocupou. O que tu andou fazendo? Que o santo não chegou. Aí sabe o que eu faço? Eu finjo. Porque eu estou acostumado a fazer isso, eu sei como é que funciona, eu finjo. Ah, é? Finjo. Eu assisti várias vezes isso, sim. Porque assim, a gente saía... Ele chama de animismo, ele chama isso. Então assim, ó, isso é uma questão do médium, mas isso é uma questão ali de médium, tá? Agora, quando é questão assim, de um trabalho que é realizado, porque assim, ó, não é o Dr. Fritz, é uma equipe espiritual. Porque quando o Dr. Fritz trabalhava com o Zé Ligó, o Dr. Fritz ficava lá na frente, mas tinha uma equipe coordenada
de mais de 30 espíritos, coordenado, não me lembro agora do nome, era um médico japonês, tá? Que coordenava e ele ficava na fila. Aquelas filas estavam em volta daquelas ruas lá de Congonhas, e aí os caras estavam na fila. Quando chegava no Dr. Fritz já tinha um receituário, no plano espiritual, já estava pronto. O que o pessoal precisava? Ou ele operava ou ele dava um remédio, tá? Mas não era ele, aquilo não era uma coisa que acontecia instantaneamente. Então, ali, naquele caso específico, a pessoa estava recebendo alguma coisa, entendeu? E outra coisa, o trabalho não teria acontecido se a pessoa, porque quando tem essa interação de um espírito desse nível com um médium, ele, com raras exceções, que nem aconteceu com esse lá do Centro-Oeste aí, o João de Deus, a pessoa muda a conduta da vida deles. John Wood não era Wood. Não, eu acho que no início ele era, mas ele... Sim, porque tem uma história que tem muita coisa boa. Ele foi... Tanto é que foi um choque. O Edson Queiroz também não foi, depois começou, mas o que ele trabalhou, o que ele fazia desde de menino, olha só quem veio, eu trabalhei 2 anos, eu trabalhava na parte que ele fazia cirurgia, trabalhava na enfermagem. A gente pegava o material, passava uma água e trazer, ele tirava nódulos da mama. Quando eu fazia o curativo no outro dia, porque eu morava mais perto que a outra enfermeira. Quando eu comecei, eu fazia o curativo, porque ele só fazia aquilo, fechava assim, e colocava em esparadrapo. No outro dia, no curativo, como eu era curiosidade, daí eu puxava. Depois eu conversando com a enfermeira, assim, a mais antiga, esses filmes, o Edson, o Sr. Fritz, ela aparece, contando para elas assim, Clélia, as enfermeiras, até a filha dele está aqui fazendo curativo. Então tu não está sozinha. Sim, mas é tipo, eu esticava, porque eu sou técnico de enfermagem, eu puxava para... Mas olha, aquilo parecia que tinha colocado super bom. Que a gente saía de manhã de lá. Começava 8 horas e até 8 da manhã. Possivelmente colocava Super Bonder de verdade. Você sabia? Não sei se você sabe. Sim. A Super Bonder foi inventada no Vietnã para colar a carne. Ela era super cola para isso. Para quando eles faziam as incisões, eles não tinham tempo de suturar, eles passavam super cola, foi desenvolvida, e depois que ela saiu a público para te colar as porcarias da gente de casa. Mas ela é usada para isso. Podia ser, porque é tão coladinha, eu, na curiosidade, eu esticava o jeito. E a enfermeira, que era mais antiga, me dava as lições, Clélia, não faz isso, porque as enfermeiras estão tudo aqui contigo. Eu estou sozinha com essa enfermeira aqui. É um trabalho muito lindo. Para quem trabalhou, tem coisas que só quem viu, as coisas que ele fez. Eu tinha muito medo dele, porque ele era muito sisudo. O Dr. Fritz é muito sisudo. Aqueles alemães bem sisudos, sabe? Quando fincava uma agulha em algum lugar, tinha um senhor que ele fazia, dizia assim, ele dizia assim, batia nas costas assim, você come. Claro, um médico que participou de guerra naquela época, sim. cortava a perna e tudo, um cara, por causa de uma agulhinha, continua, a maioria, né? Acontece muito. São as distinções do trabalho. Agora, eu não posso garantir uma comunicação, e os médios que escrevem essas obras literárias, isso não é deles. Tanto é que os pseudônimos começaram a acontecer depois do caso do Chico do Humberto Campos. Porque a viúva reconheceu os textos, não era espírita, mas reconheceu os textos, sabe o que ela queria? Direitos autorais. Ela processou o Chico. Por isso que é irmão X. Isso é antigo, né? Irmão X. Por isso que depois mudou o nome. Por que André Luiz eles trocaram todos os fatos dele para não ser o médico identificar qual seria a família? Mesmo tipo. É o Carlos Chagas. Tá? Mas eles modificaram os fatos para evitar problemas autorais para o Chico. Então, por isso que é tudo distorcido os fatos, a espiritualidade tem que fazer isso para evitar problema ao médium.
certo? Porque a obra não é. Mas o Chico, estão falando nisso, então como é, já tinha comentado isso na última aula, como é que eu sei identificar isso aí? Em primeiro lugar, quem é o nosso maior modelo e guia dentro da doutrina espírita? Quem é? Jesus Cristo. Quem? Jesus. Então nós temos que perguntar o seguinte: como a espiritualidade se posiciona em qualquer questão espiritual? Como? O que Jesus faria? Então nós temos que perguntar o seguinte: depois de Jesus, dentro do nosso movimento espírita, principalmente no Brasil, porque o movimento espírita ele é forte no Brasil. Fora do Brasil ele nem reconhecido é, ele não é conhecido por muitas pessoas. O Divaldo começou a fazer isso nos anos 80, as viagens para divulgação da doutrina espírita fora do Brasil. Tá? Lá fora, eu vi tinha um cara que fazia, acho que é Peter Lau o nome dele, ele tem um canal, In the Fog, né? Que ele conta casos de fenômenos mediúnicos, de assombração, essas coisas tudo. E teve um caso que ele relatou de uma menina que ela era espancada no plano espiritual. Ela era um poltergeist, se manifestava através dela, e ela, cada vez que acontecia o fenômeno, ela era espancada junto. E aí um vizinho que era espírita se interessou por ela, chegou a levar ela para morar junto com ele. Isso aconteceu em Minas Gerais, acho que foi. Minas ou Bahia, não tenho certeza. E essa pessoa se interessou tanto e resolveu tirar uma consulta espírita, tá? No Chico. O Chico era vivo ainda. Não levaram a menina lá. A pessoa foi lá, relatou o caso que estava acontecendo para uma das pessoas que era assistente, porque tu não conseguia falar com o Chico, ele era uma multidão de gente também, então tinha que ser um troço, e ele deu o nome, e o Chico escreveu uma carta dizendo o que era que estava acontecendo. Na realidade, a menina, numa outra encarnação, tinha sido uma grande bruxa, e aquelas entidades que estavam ali não aceitavam ela na atual encarnação dela. Eles queriam que ela tinha vários obsessores, tanto aqueles que praticavam aquelas mesmas coisas junto com ela, que estavam em sofrimento, e ela estava numa situação melhor que eles não aceitavam isso, porque talvez ela tenha induzido muitos deles a esse erro, e também das pessoas que ela tinha prejudicado. O que acontece? A criança virou um tempo com ela, sofria muito com isso. Não sei se alguém contou, mas esse vizinho que era médium contou aos pais dela. E não sei se chegou na menina ou não chegou na menina. Quando ela tinha 11 ou 12 anos, ela tomou o remédio formiga e morreu, desencarnou. E aí, o tempo inteiro, esse The Fog é na Inglaterra, tá? Ele era um ex-padre anglicano. Ele não é mais padre hoje, mas ele ainda professa a religião anglicana. E aí, o tempo inteiro do episódio, ele contou a história na metade. Da outra metade foi de culpar o Chico Xavier, porque ele não devia ter falado isso para a menina. Porque ele desconhece como era. Aí ele citou como uma pessoa dessa teve não sei quantos milhões de assinatura, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, o Chico. E aí ele fica criticando que a responsabilidade pela morte da criança era dele. E ele diz assim: como é que você pode dizer que ele é um cidadão exemplar para ganhar o Prêmio Nobel da Paz se ele faz esse tipo de coisa, que colocou um peso desse enorme em cima de uma criança de 11 anos? Em primeiro lugar, ele desconhece a doutrina. Todos nós podemos ser crianças ou adultos, somos espíritos milenares, em primeiro lugar. Segundo lugar, para quem conhece o Chico, sabe que o Chico jamais iria falar isso para criança. Ele falou para o Zanirati, que foi lá perguntar. Agora, se o Zanirati usou essa informação para falar para a menina, a responsabilidade não é do Chico, é do Zanirati. E se ele contou para a família e a família contou para ela, de quem é a responsabilidade? De ambos, mas não do Chico. Tá? Então ele ficou todo o tempo, por quê? Porque desconhece o fundamento da doutrina. Ele deu um resumo, mais ou menos, que é a doutrina espírita, e ficou só criticando a doutrina. Então, a nossa doutrina, ela não é muito conhecida. Ela é muito conhecida no Brasil. Ela surgiu na França porque a França, naquela época, se o centro do pensamento mundial daquela época
fosse nos Estados Unidos, ela teria surgido nos Estados Unidos. O método científico estava mais desenvolvido. O modo de pensar, tá? Tinha o iluminismo, tinha toda aquela questão filosófica lá, e ela é uma doutrina filosófica. Então, o melhor lugar onde podia se manifestar é lá. A Federação Espírita luta, e alguns brasileiros que residem na França lutam para manter aberto alguns centros espíritas que tem lá. Eles criaram um museu do Kardec, o pessoal nem sabe quem é Kardec lá. Tem um busto no cemitério onde foi sepultado, que foi brasileiros que colocaram lá. A pergunta que eu te faço é o seguinte: em dado momento tu disseste o seguinte, que no Brasil é muito conhecido o espiritismo, muito praticado, e que no resto do mundo não. Não. Essa tua afirmação tem alguma relação com o projeto Brasil, Pátria, Coração do Mundo? É Pátria do Evangelho e Coração do Mundo. Isso. Sim, todo, 100%. Tu quer ver uma coisa? Todos nós somos estrangeiros no Brasil. Quem são os brasileiros verdadeiros? Os agrícolas. Entendeu? Todos nós somos estrangeiros. Todos nós viemos, temos uma origem ou outra. Até os nossos irmãos que foram trazidos da África são estrangeiros. Só quem é verdadeiro brasileiro são silvícolas. Então, o que acontece? Então todos nós estamos nessa questão, como o Wilson falou, divulgando a doutrina. A doutrina é muito conhecida no nosso país. Ela só surgiu na França e migrou para cá. Isso. Se a gente vê, quem já leu Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Humberto Campos, tá? Se a gente lê ali ele conta todo o projeto. O projeto era a Palestina. Era lá que era a semente que Jesus teve. E não aconteceu. Teve todas aquelas guerras das cruzadas. E acontece hoje. Olha lá, não tem paz ainda na Palestina. Porque hoje tem aquele pedacinho que eles querem criar o Estado da Palestina, ali, que é a faixa de Gaza. Ali. Mas, na realidade, toda aquela península se chamava Palestina. As duas partes têm razão naquilo ali. Em primeiro lugar é o seguinte: aquilo é a terra prometida para os judeus. Os judeus foram os primeiros a habitarem ali. Quando teve as cruzadas, eles foram perseguidos tanto pelos cruzados quanto pelos muçulmanos. E aí eles migraram para a Europa. É a grande dispersão. E aí o que acontece? O que aquele povo ali que ficou diz? Se tu mora numa casa e tu abandona a casa, eu vou morar na tua casa. Agora tu quer voltar e dizer assim, a casa é minha. Se a gente for analisar, eles não estão totalmente errados. Mas também tem que olhar, por isso que eles teriam que conviver harmonicamente. Mas é que para nós é um absurdo isso, porque para te ver como nós temos uma evolução em cima desses povos, porque aqui a gente acha um absurdo haver guerras ou discussões por questões religiosas. Porque para o brasileiro, para essas pessoas, é uma questão muito palpável de se cometer atos impensáveis por questões religiosas ainda. As pessoas que vêm reencarnar no Brasil, como o Wilson falou, já tem uma diferença espiritual, porque aqui no Brasil, quer ver uma coisa? Eu sempre cito exemplo. Aqui, se a gente botar o pé aqui na via aqui e não cuidar do lado, os caras passam em cima. Esse mesmo cara que passa em cima, se ele está lá em Gramado, botou o pé na faixa de segurança, ele para. Tá? É um ambiente que faz essa questão. O palestino, ele quer matar o judeu. Ele vem morar no Brasil e tem um judeu do lado dele, ele joga bola e vai comer churrasco. Fora do Iguaçu tem comunidades, inclusive, que são vizinhas de judeus e palestinos. Eles vivem, então o ambiente faz com que isso acabe. Então assim, o Brasil é lógico que tem um projeto muito grande para a espiritualidade, mas o espiritismo ele é muito forte no Brasil. E quem é a nossa referência no Brasil? Voltando à questão lá atrás, tá? Que nós estávamos falando, como saber? Eu acho que a maior referência que nós temos no nosso país é o Chico Xavier. Então, é fácil. Eu vou ver o seguinte, o escritor desse livro que eu estou lendo, quem é ele? Hoje em dia, é a coisa mais fácil que tu ter informações sobre aquela pessoa. Tu começa a ler e vou pesquisar sobre a vida dessa pessoa. Ele doou as obras? Não, ele não doou. Tu começa a olhar vídeos.
Aí eu te pergunto, Então a gente tem que pesquisar isso aí. Mas a obra deles, né? Que a gente sabe, não, eles não davam dinheiro. Mas será que não tem tanta coisa boa? Porque se tu olha esses nomes que tu falou, é que nem tu disse, eles falaram coisas boas, eles plantaram amor. O que eles fizeram, como a gestão disse, não é eu que tenho que cobrar deles. Não. Entendeu? Mas eles são cobrados, mas eu quero... Sim, mas a obra deles tu não vai desqualificar por isso. Não, mas aí que tá. Mas é uma questão assim, o problema não é a questão da obra. O problema é que a obra se corrompe automaticamente, porque a partir do momento que eu quero pegar aquilo ali para pegar dinheiro, eu já perco a sintonia vibracional com aquele espírito. E aí já tem um outro espírito comunicante se fazendo passar pelo outro, e aí a obra já perde o valor do... Sim, ela perde a pureza daquele ser... que era o primeiro. Então assim, e usava o Chico. Então não é mais confiável. Mas é interessante tu refletir sobre isso, porque eu não tenho essa convicção de que só aquele ali, porque aí a gente vira extremista. Não, mas assim, é porque assim, só para saber, a espiritualidade tem que ter uma base. A espiritualidade superior tem repulsa a esse tipo de coisa. Qual coisa? Cobrar sobre qualquer coisa. Pessoas honestas não gostam de vilipendiar, exatamente. Então é o seguinte, então tu já sabe que aquela obra não foi escrita através de trabalhos, porque assim, quando eu estou no plano espiritual, eu sou um escritor e eu escrevi sobre várias coisas na minha vida. No caso, Humberto Campos era um poeta, mas ele escreve obras literárias agora. Quem conhece o estilo dele, reconhece o autor. Mas ele não faz... O primeiro livro, ele saiu fazendo poesias, tá? Mas o problema é o seguinte, as pessoas que tinha que atingir são pessoas que têm um nível cultural um pouco menor. A espiritualidade quer que isso seja de fácil acesso para qualquer tipo de pessoa. Então, poemas é uma coisa que agrada. Mas não é uma coisa que todo mundo tenha sensibilidade para tirar um proveito daquilo ali. Então a primeira obra dali foi Parnaso Além Túmulo, tá? Olha o nome já. Então já é uma coisa, era um livro de poemas de vários autores diversos, e um deles era Humberto Campos, escreveu várias coisas, tá? Então o que acontece? A espiritualidade, isso não é assim, Humberto Campos, eu vou escrever através do Zanirã. Eu sou Humberto Campos, eu vou escrever através do Zanirã. Não. Isso existe um planejamento gigante atrás, lá na espiritualidade, é que nem a nossa casa. A nossa casa é esse tamanho físico, tá? Mas ela deve ter 10 vezes esse tamanho no plano espiritual e um número muito maior de trabalhadores espirituais do que o número de médios que estão trabalhando aqui. Então, o trabalho é muito grande. Então, a espiritualidade, a gente sabendo que a espiritualidade tem repulsa desse tipo de coisa. Quando a gente vê que qualquer coisa tem um fator de cobrança, eu posso te garantir. Pode ser que esteja algum espírito ali mistificador, não digo até que não vai curar A, B ou C. Por quê? Porque ele precisa disso. Para evidência, para poder cobrar. Tá, eu fui mais para uma educação para ele. Levei ele junto, fui eu e a Paulo. Fomos lá. Tinha uma plaquinha assim, filiado à Federação de Umbanda do Rio Grande do Sul. Cheguei lá, estava aquela plaquinha lá, mas isso não quer dizer nada, porque aí ele quis se filiar para evitar problemas religiosos e tudo mais. Tá, aí eu estou lá esperando, aí vamos começar o trabalho. Ninguém faz a prece. Eles gravaram a prece do Sagrado Pai Eterno e colocaram lá, botaram uma gravação. Em Goiânia. Sim, porque eu me lembro que eu conhecia a voz, eu conhecia a prece. Era muito... Tá, tudo bem, mas eu acho que tem que ter uma leitura. Qualquer trabalho espírita tem que fazer uma abertura com uma leitura do Evangelho e uma prece de abertura. Tá? A prece era um padre. Tá. Vamos ser tolerantes com o negócio. Aí encostou um carro, desceu uma mulher, um cara se escorou assim num pilar e ficou fumando antes do trabalho. E aí o senhor do lado disse assim, esse é o Dr. Fritz. Tá, mas o senhor não falou que era um senhor de idade? Não, é o pai dele, mas o pai dele morreu. Então o médium é outro, mas o espírito é o mesmo. Voltamos ainda àquela questão. Primeiro lugar, bom senso. A fé tem que ser
Raciocinar. Então vamos raciocinar. Eu posso garantir que o mentor espiritual do meu pai vai se manifestar através de mim? Não. Porque tem que ter sintonia e afinidade. Tá, e aí, primeiro ponto. Eu tenho meu mentor e meu pai tinha o mentor dele. Mas existe outros tipos de mentores, tá? Nós temos um mentor da casa, dos trabalhos na casa. Se eu sou dirigente de um trabalho de saúde ou eu faço um trabalho numa casa com dom de cura, com curas ou receituários, alguma coisa que hoje é muito difícil, porque a espiritualidade não quer isso. Por quê? Porque isso é problema legal pro médium, exercício legal da medicina. Então a espiritualidade evita problemas pro médium, mas tudo bem. Aí, então eu não posso garantir isso aí. Então isso já me acende uma luz de alerta, tá? Eu fui lá consultar. E ele disse assim, fulano de tal, Beltrano, Ciclano se curaram. Conhece as pessoas? Se realmente aquelas pessoas tinham câncer, elas se curaram, porque elas estão aí mais de 20 anos e estão bem ali. Só que era o pai que fazia isso. O pai desencarnou. Agora é o filho que fica lá. Aí, eu cheguei lá, ele estava lá escorado fumando, eu vi ele lá, porque eu chegava por uma porta assim do lado. Aí eu cheguei lá, ele estava com a gola abotoada até em cima. Presta a mão aqui. Prazer, Fritz. Tu conheceu o Dr. Fritz, é assim? Eu não conheci o Dr. Fritz, mas eu imagino que não fosse assim. Aí ele botava a mão em cima, 912. Eu já trabalhei com apometria conta. Imaginei, será que é alguma coisa apométrica? 91, 51, 61. E a mulher dele ficava numa mesinha anotando. Era o código da medicação, né? Aí tinha uma farmácia lá, o atendimento é grátis, não cobra nada, tá? Aí eu fui lá, levei na farmácia para ver, dava quase 3 mil reais. Mas o que eu quero dizer para vocês, é assim, Leonardo, que a gente vê. Entendeu? Tem que ver assim, a gente tem que pensar como Jesus fazia. Claro, a gente sabe que a gente não é Jesus, então é mais difícil. Então, como o Chico faria? O Chico foi corrido, eu fui na casa dele em Uberaba, ele morava aqui, tá? Do outro lado da rua ele fundou um centro espírita. Os caras correram ele de centro espírita. Por quê? Porque o Chico doava. Emmanuel dizia, essas obras nós vamos doar lá para o negócio do fogo selvagem lá. Como é que é o nome daquilo, Wilson? Exatamente, eles têm sensação de fogo, principalmente na área genital. Tá? Eles sentem fogo. Eles ficam com ventiladores ligados por cima assim. Então isso é uma doença que não tem cura, é autoimune. Então o Chico doava, outra ele doou para um leprosário, tá? O Chico queria morar no leprosário. E era assim, nesse centro espírita, eles não tinham dinheiro para nada. Eles atendiam milhares e milhares de pessoas, mas não podiam pegar nada. Então eles queriam aumentar, melhorar, e o Chico dizia, nós não podemos cobrar, isso não é nosso. Isso é da Emmanuel. Esse livro não é meu. Mas Chico foi, mas não interessa. É do Emmanuel, é ele que diz para quem vai o dinheiro. Então o Emmanuel já vinha lá e dizia o seguinte, essa obra vai ser isso, isso, isso. Mas o Emmanuel não queria dar para qualquer um, porque assim, a nossa casa não é federada, mas só um exemplo, tá? A nossa casa não é federada, mas exerce, está fazendo um trabalho maravilhoso, a espiritualidade vê que está muita dificuldade aqui. Então, tem que vir o dinheiro para cada aquela obra para auxiliar nesse trabalho, tá? Então, Emmanuel trabalhava assim. E o Chico não era o dono dos direitos autorais do livro. Por quê? Aquele livro não era do Chico. O Chico era só o cara que escrevia. Bom, então, tudo isso foi para abordar a seguinte questão. Nós não temos controle sobre o fenômeno. Nós temos a aptidão. E nos comprometemos no plano espiritual a exercer aquele trabalho dessa maneira. Se a gente resolver mudar aí essa questão, é problema nosso, livre-arbítrio. Mas a outra parte não vai mais executar o trabalho. Isso está muito vinculado ao propósito, né? Claro. Porque o nosso propósito aqui não deve ser o mesmo de todos. Não, cada um tem o seu. Assim, nós temos a nossa caminhada espiritual, ela é individual para cada um. Quando nós nos desencarnarmos, chegarmos no plano espiritual, o meu desencarne foi assim, do Leonardo é outro, do Evanise é outro, do Zanirati é outro, da Sara é outro. Todos nós temos as nossas individualidades, e isso vai ser
analisado fato por fato, certo? Então, assim, o que talvez para mim a espiritualidade vai ter uma indulgência, uma falha, talvez para o Leonardo não. Porque o Leonardo, teoricamente, ele está aqui não para espiar aquilo, ele está aqui para provar aquilo. Eu estou aprendendo, ele já está provando que ele aprendeu. Então, tudo isso é analisado fato por fato. E além disso tem toda a questão do grau de conhecimento e consciência que tinha, né? Tu sabia. Como é o caso de um aborígene, né? Com certeza. E a gente não precisa ser aborígene, até nós. Olha, ser espírita é difícil, porque o que acontece? Nós somos cobrados. Eu falei na última aula o seguinte, para citar um exemplo, tá? Nós temos que fazer uma maratona daqui a Pelotas. Eu quero fazer o quanto antes, porque estar fazendo a maratona me incomoda. Eu quero chegar lá e quero realizar essa tarefa e, digamos, descansar. Missão cumprida. Mas tem pessoas que vão desenvolver essa tarefa de uma maneira diferente. Eu vou chegar Sim, eu disse que eu vou parando conversando. Eu preferi ir conversando. Entendeu? Que eu achava que eu aprendi. Tá errado? Não. Cada um vai O Leonardo vai demorar um pouco mais de tempo, mas vai fazer do jeito dele. Então, assim, uma pessoa que está numa igreja católica, numa igreja evangélica, alguma coisa, e não quer dizer que nós vamos fazer mais rápido que os outros. Eu só citei um exemplo chulo, assim, para fazer uma comparação. Mas o que acontece? Acontece o seguinte, isso é uma coisa individual. Se eu quero fazer, aí eu vou chegar lá. Eu me lembro de um fato, de um filme, que era muito engraçado, não sei se acho que todo mundo viu, mas mais antigos, Loucademia de Polícia. Você se lembra que os caras chegam lá, sentam na cadeira, dois que eram ex-militares, e disseram assim, corta zero. Aí, quer cortar zero? Corta. Rapou a cabeça deles toda. Aí chegou o outro, o cara disse assim, tira só as pontinhas. Aí o cara tirou. Aí os dois se olharam, puta, mas nós estamos careca. E os outros só tirou um pouquinho do cabelo. Aí ele chegou e disse, por que tu não corta? Isso aqui não é o exército, isso aqui é a polícia. Corta quem quer. É a mesma coisa com nós, entendeu? Quando eu chegar no plano espiritual, eu disse assim, mas eu fui muito cobrado, eu tive que fazer aquilo tudo, eu abri mão de tanta coisa na minha vida. Eu fiz porque eu quis. Não tem essa obrigação. Tá, mas me diz uma coisa, eu quero fazer minha reforma íntima num tempo menor. Bom, aí tu fez o certo. Agora, tá, mas eu podia ter aproveitado mais as coisas que naquela encarnação me foram, porque assim a gente sabe que a gente tem umas encarnações miseráveis, tem outras encarnações na fartura. Aí quando eu estou na fartura eu posso pensar assim, bom, agora eu vou fazer, eu vou aproveitar, tá? Se tu não cair, não incidir em queda, tudo bem, só que aquela encarnação poderia ser mais proveitosa para te fazer a reforma íntima mais rápido. Agora, mas eu não dou bola para isso, eu quero fazer mais lentamente. Vocês acham que a espiritualidade vai cobrar alguma coisa de nós? Não. Isso é da consciência de cada um, que ele falou. E às vezes até no afã de te desenvolver, tu vira um daqueles que a gente sabe que existe, mas egoísta que em vez de ajudar o outro. Sim, só fica estudando. O cara tá tão fissurado ali que ele, o oráculo lá fala com o Wilson sabe tudo, o dele não sabe nada. Só que o dele conversa, fala sobre amor, fala sobre amizade, fala sobre apoio. Aquele lá não, aquele lá sabe tudo, decorou esses livros tudo aí, e sabe? Tu sabe que tem gente que mas é testado como referência de conhecimento. Que nem tem irmãs que ficam em clausura só estudando escrituras, tá? Mas tudo bem, eles talvez estejam fazendo alguma coisa para eles mesmos, na sua evolução pessoal. Mas aquilo conta muito pouco pela espiritualidade, porque eles tiveram uma distorção no projeto original. Eles vieram para cá com um projeto de ajudar a terceiros. E isso até espíritos de grau evoluído acontece. Porque você sabe como é que aconteceu a conversão de Paulo de Tarso? Ele estava indo matar cristãos em Damasco, na Turquia, tá? Que é Istambul hoje, né? Aí, quando ele chegou às portas de Damasco, Jesus apareceu para ele, porque o nome dele não era Paulo. Ele tinha cidadania, ele tinha nascido em Tiro, que era uma cidade romana. Ele era judeu, nascido numa cidade romana. Então ele era Saulo,
que é Paulo em latim, né? Então Jesus aparece para ele, já recuperado toda a sua glória, apareceu em luz para ele no deserto, que cegou ele, ficou cego. A luz de Jesus cegou ele e disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele ficou cego, caiu no chão e disse assim: acredito, acredito. Ele estava indo com alguns soldados juntos, os caras disseram assim, ele ficou louco, viu alguma coisa, que eles não viram Jesus. E largaram ele sozinho. Ananias, que ele tinha vindo para matar, Jesus foi lá e disse assim: busca Saulo lá. Foi lá, porque ele estava cego no deserto, não tinha como ele entrar. Foi lá e buscou ele, e curou ele depois. Santo Agostinho. Santo Agostinho também perseguia os opositores da igreja. Quem não era diretamente direcionado com a igreja católica, ele perseguia. E ele foi a Damasco perseguindo pessoas, e ele teve a mesma visão, ficou cego às portas de Damasco quando Jesus apareceu e falou para ele a mesma coisa: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele caiu do cavalo e disse assim: acredito, acredito, acredito. E aí ele parou, fez a conversão dele, porque ele foi um espírito que veio em missão, mas estava se corrompendo. Ele aprontou bastante. Aí o que acontece? Ele não era, ele era um alienígena. Entendeu? Santo Agostinho não fez a encarnação dele no nosso orbe. Ele é um espírito de outro orbe que veio em missão para nos ajudar. Quando chegou aqui, acabou se corrompendo. Então, tudo isso nós temos que analisar para ver se aquele médium que está escrevendo ali, ou a missão... Vocês acham que uma pessoa pode ter duas vidas? Tu acha que eu posso ser uma pessoa na minha vida pessoal e chegar aqui e ser outra pessoa aqui dentro? Não. Eu posso praticar isso, fingir aqui dentro. O Chico é a referência. Então, nossa referência o que é? Essa pessoa que está escrevendo é parecida com o Chico? Não, ninguém vai ser parecido com o Chico também, porque é muito difícil. O Chico também é um espírito bem evoluído. Mas a espiritualidade que está escrevendo aqui é a mesma do Chico. E essa pessoa está fazendo as coisas que tem que ser feitas? Tem uma prática semelhante? Na prática. Aí é assim que vai analisar essas questões. Não tem outra maneira. Se tu perguntar para um médium, ele vai dizer não. Minha obra é totalmente condizente com a doutrina, tem um valor doutrinário muito bom. É evidente, às vezes até ele está seduzido ali e não sabe que já não é mais o benfeitor espiritual que está ali. Então, temos que ter muito cuidado. Então, vamos novamente elevando o nosso pensamento ao nosso Pai de infinito amor e bondade, agradecendo a espiritualidade por esse encontro, agradecendo por tudo que aqui foi dito e falado, pelo auxílio da espiritualidade, como nosso irmão falou. Era oportuno falar isso, a espiritualidade queria que se falasse isso. Então, esperamos que todos nós podemos ter tirado o melhor proveito disso. E os irmãos que aqui compareceram também, trazidos pelos benfeitores espirituais, também possam ter tirado tanto proveito quanto nós. Que eles possam agora carinhosamente ser encaminhados junto ao corpo mediúnico dessa casa, da espiritualidade amiga, e possam ser encaminhados às instituições astrais que melhor se sintonizam suas necessidades espirituais. Então vamos pedindo também que possamos agora estar de retorno aos nossos lares familiares e afazeres, com a proteção dos nossos mentores, os anjos de guarda. Que possamos estar levando também aos nossos entes queridos, amigos, um pouquinho dessa centelha que aqui recebemos, essa luz verdadeira, que é a única luz que verdadeiramente nunca vai se apagar na nossa caminhada espiritual. Vai ser útil no momento mais derradeiro da nossa caminhada, quando fizermos a passagem. Tudo isso vai nos auxiliar, então, para que possamos fazer da melhor maneira possível essa passagem e possamos receber auxílio dos benfeitores do plano espiritual. Então, muito gratos, vamos dar por encerrado esse grupo de estudo dessa noite, em nome de Deus e de Jesus. E que assim seja. Que assim seja.